Hoje é dia de pão bisnaguinha. Mas antes de começar essa receita, não esquece, se você não é inscrito, corre e vai se inscrever e ativa o sininho de notificação. Assim você não vai perder nenhuma receita. E o seu like, seu comentário é muito importante para eu saber que você está aqui comigo. E agora, vamos para a cozinha? Pega aí uma colher de sopa de fermento biológico seco, é aquele pacotinho de 10 gramas. 4 colheres de sopa de açúcar e uma xícara de leite morno. Não uso leite muito quente, senão queima o fermento e depois o pão não cresce. Então é o leite bem morninho. Mistura bem esses 3 ingredientes para dissolver o açúcar e o fermento. Separa 3 xícaras e meia de farinha de trigo, mas agora coloca mais ou menos uma xícara. E a medida da xícara que eu estou usando é de 240 ml. Mistura bem essa farinha na massa por pelo menos 1 ou 2 minutinhos. Feito isso, coloca 5 colheres de sopa de óleo, uma colher de chá de sal, um ovo inteiro, mas primeiro bate esse ovo com um garfo. Pega a farinha e coloca só mais um pouquinho. E mais uma vez, mistura bem. Colocando a farinha assim aos poucos, não corre o risco de você embolar a sua receita. Eu acho bem mais fácil de fazer assim. Depois que a farinha não estiver aparecendo mais na massa, é só colocar o restante de farinha de trigo e também uma colher de sopa de manteiga. Essa manteiga deixa a massa mais saborosa, cheirosa, vale a pena colocar a manteiga também. E agora não tem jeito, tem que colocar a mão na massa e misturar bem. Quando a massa estiver assim, bem firme, é hora de colocar na mesa e sovar a massa, por pelo menos 3 a 4 minutos. Pode ser que a sua massa fique um pouquinho mais mole. Nesse caso, é só colocar um pouquinho mais de farinha de trigo. Mas coloque a farinha aos poucos para não correr o risco de colocar muita farinha e a massa ficar muito dura, muito pesada depois. Aqui eu já sovei a minha massa por mais ou menos 3 minutos e olha só como ficou. É uma massa macia. Você sente que é uma massa pesada quando pega, mas é uma massa bem macia também. É assim que tem que ficar. Então agora essa massa precisa descansar por pelo menos 30 a 40 minutos ou até que ela dobre de tamanho. Aqui em casa se passou um pouquinho mais de 40 minutos. E olha só como a massa cresceu bastante, ficou bem bonita. Agora é só tirar o ar da massa puxando com as pontas dos dedos. Vou dividir a massa em 12 partes iguais, porque eu quero fazer 12 pãezinhos. Mas se você quiser fazer pãezinhos maiores ou menores, dá certo também. Cada pedaço de massa pesou em média 70 gramas. E agora é muito fácil, é só abrir a massa com o rolo, nem precisa colocar farinha na mesa. Só coloca a massa e vai esticando com o rolo até ficar bem fininha. Depois enrola formando um caracol. O finalzinho da massa estica e deixa bem reto. Depois enrola até o final. Aperta um pouquinho o final da massa e rola sobre a mesa. Pronto, um pãozinho já está pronto. Vou fazer mais uma vez. Peguei um pedaço de massa e abri sobre a mesa. Deixei a massa bem fininha e eu abri no formato de um retângulo de mais ou menos 12 centímetros de largura. Depois é só enrolar formando um caracol. Abre o final da massa para deixar reto, fecha bem e depois rola na mesa. Prontinho, tem que fazer isso com toda a receita. Depois, pega uma forma untada com manteiga e farinha de trigo. Essa forma tem 32 centímetros de comprimento, 22 de largura e 4,5 de altura. E não esquece, na hora de colocar na forma, a parte da emenda fica para baixo.
Não coloca para cima, senão pode abrir depois na hora de assar e o pão não vai ficar tão bonito. E é só colocar um ao lado do outro na forma, deixando sempre a parte de emenda para baixo. Feito isso, deixe descansar mais 20 a 30 minutos. Aqui em casa se passou 30 minutos. E olha como cresceu bastante, nem parece que ia crescer tanto. Para dar brilho, peguei uma gema com 2 colheres de leite gelado. É só misturar bem os 2 ingredientes e passar delicadamente sobre a massa. Cuidado para não apertar o pincel, porque a massa está fofinha e pode fazer furos na massa. Depois de passar toda a gema com leite, é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. E depois de 35 minutos os pães já ficaram prontos. Olha como fica fofinho. E a gema com leite deixa um brilho bem bonito na massa. Tem que tirar da forma ainda quente. O ideal é deixar esse pão esfriar bem, em um lugar aberto ou em cima de uma grade. Assim a casquinha não vai ficar toda enrugada depois e o pão vai ter uma durabilidade maior. O meu já esfriou um pouquinho e olha só como fica fofinho. Dá uma olhada dentro desse pão, a massa como fica bonita e macia. Esse é um pão muito gostoso, dá para ser usado para fazer cachorro quente, para fazer lanche, para comer na hora do café. De qualquer jeito é uma delícia. Viu só como é fácil fazer essa receita? E o bom é que você pode usar esse pãozinho para cachorro quente, você pode fazer um lanche, sabe? Colocar um presunto queijo, pode colocar um franguinho desfiado, tem muitas possibilidades para fazer com esse pão. Além do mais, ele fica super bonitinho, mas de repente, se você ficar com preguiça aí de fazer os pãezinhos, você pode fazer um pão grande e comer aí com a sua manteiga, com o seu doce, que dá certo também. É só enrolar como um pão caseiro que vai dar certo. E o meu já tá aqui, ó, gente, olha que delícia! E olha por dentro como fica bem bonita, a massa macia. E olha, ele fica assim uns 2, 3 dias, tá? Só precisa ficar bem fechadinho, bem conservado, né? Então você coloca dentro, espera esfriar bem, coloca dentro de um saco plástico e fecha bem. Ou então de uma vasilha bem tampadinha, que não entre ar nem umidade. Aí ele vai ficar assim, ó, fofinho por bastante tempo. Bom, agora só falta eu fazer o meu cafezinho, né? Então se você gostou dessa receita, não esquece de compartilhar com todo mundo, para todo mundo vir pro canal e também fazer essa receita. E é isso, gente. Beijo no coração. Gratidão por ter ficado comigo até aqui e eu espero vocês no próximo vídeo, hein? Agora, ó. Delícia! Beijo, gente!